Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos encontros aqui nesta casa estão sempre abrigados, albergados, amparados pelos ensinamentos da doutrina espírita, doutrina cristã, que significa não uma crença para o fanatismo ou para o formalismo, significa uma opção de vida. Não que seja o único caminho plausível, que seja a única que é dona da verdade, mas para aqueles que procuram explicações lógicas e serenas para o que antes era apenas observações religiosas difusas na tentativa de fazer o fiel acreditar em alguma coisa, consideradas como mistérios, como segredos de Deus, ou como a ação do demônio, colocando caraminholas na cabeça, fazendo alguém desejar conhecer os porquês. Diferentemente deste tipo de explicação, tão incompatível com as nossas horas atuais, com os nossos momentos de acreditarmos, de procurarmos, de aprendermos, a doutrina espírita revela-nos um universo absolutamente diferente deste que o formalismo religioso tem colocado como opção, ainda que para muitos seja suficiente, para uma grande parte já não abastece mais nem a alma, nem o coração. Não obter explicação e na idade plena da razão ser tratado como uma criança. Assim, por ser a expressão de Jesus na pureza do seu evangelho primitivo, a doutrina espírita consola, não porque diz somente que o que sofremos hoje é nossa culpa, que o que sofremos agora é fruto do que nós já fizemos nesta vida ou em outra existência. Não consola somente por dizer à mãe que acabou de sepultar o filho que o seu filho não morreu, ou que o pai que foi para o lado de lá encontrar-se com a mãe já desencarnada continua vivendo e continua te amando. Não só por isso. A consolação que Jesus oferece não se dirige somente à compreensão do raciocínio, que afasta da pessoa que falhou, da pessoa que cometeu um deslize, da pessoa que traiu o seu afeto porque se encantou com outro ou com outra, daquela que praticou o aborto, daquela que se prostituiu ou daquele que está fazendo isto, prostituindo-se para ganhar dinheiro. Um candidato ao inferno, um filho de Satanás. Não é só por afastar este entendimento que a doutrina espírita significa uma forma de viver, ao dizer que se você caiu na lama, você pode sair dela. Ao reconhecer que por pior que tenhamos sido, não perdemos a paternidade divina, que soprou, dando de si próprio, para que nós existíssemos. Apesar de todas estas coisas que por si já são muito, muito ricas,
Ao nos falar que não existe a morte, que os afetos prosseguem, que não há um Satanás com um tridente incandescente, um caldeirão fervente nos esperando. Ao falar que Jesus não precisa do que você tem no bolso, do seu dinheiro, dos seus bens, que você não tem que pagar nada para ter acesso ao reino do Senhor, coisas que já por si só já são tão nobres. Além de tudo isto, a doutrina espírita é uma forma de viver, porque apesar de todas essas realidades nos ensina que há sempre o bem nos amparando, que em todas as horas da vida Jesus sabe quem você é, que Deus te conhece e sabe pelas agruras que você está passando, que em momento algum o Criador que soprou você se apartou de você, e nos faz entender como Ele fez brotar da terra, para que a terra pudesse nos abastecer, aquilo que se transforma em pão. E quando não havia pão, porque o deserto era muito áspero para produzi-lo, e o povo tinha que andar em busca de uma terra prometida que nunca chegava, sabendo da fome dos filhos, conta a tradição religiosa que a bondade divina fez o pão cair do céu para que os filhos pudessem ter de onde se alimentar. Que consolo maior pode existir do que a gente entender por que está sofrendo e saber que não é por raiva de Deus, não é porque nós tiramos naquele baralho da vida aquele mico e fomos contemplados com a miséria, com a desgraça. Não! E mais do que isto, é a gente entender que Deus se ocupa ao máximo de nos fazer felizes, e nós nos ocupamos ao máximo de nos estragar. Ao destruir o corpo nos excessos de todos os tipos, ao usar da boca para falar da vida dos outros, ao caluniarmos, ao esquecermos das regras de boa convivência, ao ingerirmos bebidas que danificam o organismo, ao nos desgastarmos emocionalmente, ao procurarmos doenças com toda a riqueza de criatividade que nós temos, ainda com tudo isto, o Senhor se ocupa de nos dar um coração que pulse 100.000 vezes por dia. Este coração que você tem no seu peito é uma bomba que bombeia 100.000 vezes por dia, sem parar. As veias que existem no seu organismo, se fossem colocadas esticadinhas, uma grudada à outra, seriam capazes de se estender por milhares de quilômetros. Milhares de quilômetros. E enquanto o corpo produz dejetos que o sangue limpa, através da respiração, nos processos de expelir o gás carbônico, Deus abastece a terra do oxigênio que nos mantém vivos. Ainda que nós estejamos enchendo a terra do lixo que nos vai matar. Entender o que significa o cristianismo de Jesus é muito mais do que entrar numa igreja, se ajoelhar, fazer o sinal da cruz. Mesmo reconhecendo que isto
seja a expressão sincera e verdadeira de um devoto que crê nestas realidades com toda a força da sua alma, e aí está o seu mérito. Não que isto seja indispensável, nem a genuflexão, nem o dízimo, nem assistir à reunião, nem dar o seu testemunho, nem sentar-se para receber o passe. Nada disso é necessário. Necessário é que nós queiramos que a nossa vida de verdade corresponda a uma ação direta e eficaz na terra, como filho de Deus, como agentes diretos da vontade divina. Por isso é que falei no começo que a doutrina espírita não é uma religião destas a qual a gente recorre para resolver nossos problemas. Como Jesus não veio fundar isto. O cristianismo, em quaisquer das suas vertentes, precisa ser encarado como uma forma de viver, um modo de ser, um modo de agir, de pensar, de responder aos outros, de compreender as fraquezas alheias, de atendê-los, de amá-los. Não com dia marcado, com hora certa, não. Mas se nós não fizermos da nossa crença o nosso pão, do que vamos comer? O que vamos comer? De onde vamos viver? Vamos viver do comércio. Vamos viver do banco, dos negócios. Muitos estão vivendo disso. Vivendo de coisas que o homem inventou para saciar a sua ambição. E que chega um dia que arruinam. E é muito normal vermos excelentes homens de negócio, capacitadíssimos, que quando se veem arruinados da noite para o dia, não sabem o que fazer da sua vida. E aí fazem o que é pior, tiram-na, matando-se. Claro, a vida deles era aquilo. Sem aquilo, o que são eles? Pensam que não são nada. E pensam que não são nada porque não construíram um outro modo de ser, não se abasteceram de fontes puras e inesgotáveis. Estiveram somente preocupados com suas empresas, ou com os seus veículos, ou com a cor dos seus cabelos, a quantidade de suas roupas, com o tamanho dos seus gastos ou de suas economias. Fala o Senhor nas Escrituras que toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada e jogada no fogo. E isto vai acontecer gradualmente. Estamos passando pelo processo de transição muito intenso. E as pessoas procurarão as igrejas, procurarão se acercar do Senhor para pedir o quê? Que o Senhor lhes garanta as mesmas coisas de antes, as mesmas fontes mentirosas, o mesmo alimento que acaba com a vida ao invés de dá-la. Jesus está no poço, de onde se retira a água quando chega uma samaritana. E o Senhor lhe pede: dá-me um pouco desta água. E a mulher se espanta
de um homem falar com uma mulher, ainda mais uma samaritana. Daí, Jesus diz a ela que se ela soubesse quem era ele, seria ela quem pediria a água para que ele a desse. Porque a água que ela tinha para dar, uma vez que os homens tomassem, logo depois voltariam a ter sede. Mas a água que o Senhor lhe daria acabaria com a sede dela para sempre. Entender isto significa muito na nossa jornada. Não se preocupem, deve ser o barulho aqui desse ventiladorzinho que vira sozinho, que em silêncio ou quase em silêncio nos está ajudando, como a expressão de Deus também para diminuir o nosso calor. Mas mesmo ele que é de ferro tem que suportar o sol quente para que a gente esteja aliviado. Entender a realidade divina que nos dá a água da vida eterna significa, sim, perguntarmos sobre que bases estamos construindo o nosso existir. Se amanhã todos os bancos fecharem e todos perderem os seus recursos, o que será de você? Se amanhã um meteoro cair na Terra e tornar o mundo um verdadeiro caos, onde ninguém mais consiga falar ao telefone, ninguém mais consiga acessar nenhuma internet, ninguém mais consiga transferir recursos, nem ir a bancos, porque estarão todos fechados, como você vai se virar? Como você será capaz de fazer a sua vida continuar a viver, a existir? E isto é uma realidade que, se não vai acontecer amanhã, pode acontecer de diversas maneiras, todos os dias. Quando nós nos abastecemos então na fonte, nós não temos medo, porque nossa vida não está fundamentada sobre o banco, sobre a casa, sobre o afeto, mesmo o mais puro daqueles que estão conosco. Porque quando nós fundamentamos a nossa existência sobre estas coisas falíveis, nós sofreremos muito mais do que normalmente já sofreremos. Os bancos entram em ruína, os seres amados vão embora, ou porque partem antes de nós para outra vida, ou porque escolhem coisa melhor, que é muito fácil de encontrar por aí. Daí, ficarmos então como baratas tontas ou cachorros que caíram da mudança sem saber o que vai acontecer comigo daqui para frente. Ai, como o empresário que vê a sua empresa levada à falência vai pensar em morrer. É isso que você vai meditar, vai escolher o caminho simples de quem deveria ter feito a sua casa sobre outras fundações e agora viu que aquelas que você escolheu estão afundando e vão levar tudo que você tem sem te levar. E aí então vai escolher mergulhar na areia movediça para morrer com as coisas, para acabar do mesmo modo que as relações. Ou você pode ter uma outra escolha,
pode ter uma outra determinação. Não! Este mundo está afundando, mas não é este o mundo que eu quero, e não é ele que vai me levar. Fala o Senhor do homem sábio que constrói a sua casa na rocha, e do homem tolo que a constrói muito suntuosa sobre a areia. Quando vieram a chuva, a ventania, a tempestade, o que tinha casa construída sobre a areia a viu ser levada como a areia. Mas aquele que havia fundado na rocha viu-a ali, inabalável, firme, porque nem a enxurrada, nem a ventania, nem a chuva, nem a tormenta são capazes de arrastá-la. A nossa casa, o nosso modo de viver, a compreensão que tenhamos da vida, estará vulnerável a essas ventanias se nós a construirmos sobre as coisas fugazes do mundo, sobre religiões que não te explicam, que pedem que você ajoelhe, que pedem que você pague, que pedem que você dê cooperações de todos os tipos, mas que nunca te explicam como fazer de verdade para você andar, para você permanecer de pé na hora da luta. Esta circunstância, entretanto, é diferente. Quando, por pior que seja a tormenta, você sabe quem está comandando as coisas. Você não carrega na sua consciência nem nódoa, nem peso, porque você aprendeu a ser amigo de você mesmo. Que se você errou, por ser responsável pelo erro, você já terá tentado corrigi-lo, você já terá procurado um modo de reparar o mal. E se você entendeu e aprendeu o sofrimento daí decorrente, você estará vacinado para não fazer de novo do mesmo jeito, a mesma coisa. Porque você tem uma noção clara do que é que dirige a jornada humana. Que leis, que forças se estabelecem para que nós não sejamos uma folha tangida pela ventania do acaso. Entender este processo é tornar-se adulto depois de ter crescido. Porque a maioria de nós cresceu apenas, não se tornou adulto. A maioria de nós não tem estrutura, nem equilíbrio para suportar a traição do afeto. E se descobre que o marido, ou a esposa, ou o ser amado, seja companheiro, companheira, amante, o nome que se dê, está fazendo o que não deve, converte aquele amor num ódio, e deseja o mal, e deseja a destruição, e deseja perseguir aquele infeliz ou aquela infeliz, porque não permitem que eles sejam felizes, deixando você na condição de abandonado. Onde está o ser adulto? Onde está o homem ou a mulher que amadureceu, capacitado para enfrentar os desajustes do afeto, capacitado para saber que precisa continuar vivendo quando aquilo que é mais precioso já não tem mais vida física? E ao continuar vivendo, tem que continuar a ser útil. A maioria de nós quer aposentar para não fazer nada.
Quer trabalhar, trabalhar, contribuir, contribuir, sonhando que um dia vai poder pegar uma bufufa, pôr no banco e todo mês ficar sem fazer nada, gastando. E isto, para a maioria, não é aposentadoria, é morrer em vida, é desistir de fazer algo que seja produtivo, construtivo. Reclamou a vida inteira que nunca pode fazer nada por ninguém, porque tinha que trabalhar para sustentar os filhos. E agora, que tem tudo, que se aposentou, que tem o tempo, que tem lá a aposentadoria, não, agora eu quero tirar umas férias. E aí quando começa a chegar a dor física, quando começa o tumor a crescer, quando alguma dor vem me avisar, olha, o seu fim está chegando, aí a pessoa se ajoelha e fala, ai Senhor, não me leve agora, porque agora é que eu vou começar. E aí o Senhor fala, depois dos 90, André, não dá mais. Você se aposentou com 60, faz 30 anos que você está de férias. Se em 30 anos você não fez nada, então o mundo agora precisa desse espaço que você está ocupando. Porque há de vir alguém mais decente, mais útil e mais eficaz do que você para ocupá-lo. Eu sei que tem muita gente que tem medo de morrer, sobretudo porque é nova. Se você tem medo de morrer, não existe um seguro mais eficaz para você não morrer. E este seguro não é de nenhuma seguradora que os homens inventam por aí, não. Você começa a pagar agora, vai ter esse seguro para o resto da vida. Não. O seguro mais perfeito e eficaz para que você não morra por muito tempo, porque morrer você vai, mas para que você dure mais, vamos dizer assim, o formol que vai manter você conservado, mesmo que passe o tempo, se chama trabalho no bem. Se você tem medo de partir antes do tempo, faça isto. Se você tem medo de partir no tempo, faça isto. Se você tem vontade de partir depois do tempo, faça isso. Este seguro só não acaba, só não garante contra a morte mesmo, porque essa não tem jeito. Mas quando ela vai acontecer, muitas destas datas estarão na dependência do que a gente estiver fazendo na vida. Porque há necessidades humanas a atender. Há coisas importantes a construir que não são dentro das igrejas que estão, que não fazem parte das religiões, formais ou não formais. Há esperanças a espalhar, sementes a colocar na terra, adubo a lançar no terreno. Aquele funcionário que não é hábil, que não é presente na hora certa, que não trabalha no tempo que se espera que trabalhe, este está ocupando o lugar de outro. E a vida lhe deu a chance. Agora precisa daquele posto. Mas é tão grande o desespero que existe aí, é tão grande a agonia dos que construíram suas casas sobre palafitas de madeira, sobre areias movediças. É tão grande a necessidade de trabalhadores, que os poucos que desejarem fazer isto, estejam seguros que a providência divina providencia o formol necessário. Porque não há outros para pôr no lugar. Porque aquele está fazendo algo que, se ele for tirado dali, vai ficar um bom tempo vazio. E Deus não pode se dar ao luxo, como mesmo Jesus falava, que a seara era muito grande e eram muito
poucos os trabalhadores, de dispensar quem quer que seja daquilo que está fazendo no bem. Agora, se você tem pressa para ir embora, continue não fazendo nada. Continue dando problema. Continue se estragando. Você vai se surpreender que o seu sonho vai se tornar realidade logo. Porque a terra tem pressa de se transformar. O universo está sendo dirigido por forças que não erram. E se somos convidados a estar no mundo hoje, a nossa tarefa é a de ampliar a esperança, mais do que falar do mal. É de atuar em favor daqueles que vivem conosco e daqueles que estão no nosso caminho, sejam ou não nossos parentes. Não de identificarmos onde está o erro. Já viram quanto se gasta falando do mal? Observem isto. Quanto se gasta recriminando quem erra? Quanto tempo da televisão é usado com coisas que não são importantes? As propagandas apresentam o quê? O chamamento para você construir a sua vida sobre as bases falidas, que não duram, porque não podem durar, uma vez que quando está estragando você já compra outra. Antigamente as coisas eram feitas para durar, agora elas são feitas para você gastar com uma nova. E assim será a nossa vida, se entrarmos nesta ciranda. Só que quem te garante uma nova lavadora, um novo carro, não te garante um novo corpo. Porque isso não é da alçada deles. A alçada deste mundo é fazer você beber, é fazer você trocar a cor do seu cabelo, é você usar roupas de todas as marcas e todos os tipos, porque isso tem a ver com a futilidade que impera. Este é o negócio. Mas se o seu negócio não é este, não entre nesta canoa furada. Se a sua vida tiver outra base, você não precisa ter medo, nem do que está acontecendo na economia, nem do que vai acontecer com a natureza ou com a terra. Porque você não está a serviço nem da economia, nem da natureza. Você está a serviço de Deus. E então você vai dizer: Senhor, eu estou aqui, fazendo o que eu posso. Mas a fazenda é tua. A hora que você achar que eu não sou mais um bom operário, me leva embora. Mas enquanto o Senhor me deixar na terra, deixa que eu trabalhe. Não vou reclamar do salário, não vou reclamar do alimento, não vou reclamar da falta do agasalho, não vou reclamar do tempo, vou tentar semear o máximo que posso. E se eu tiver que morrer num terremoto, que seja o dia que você achar. Se eu tiver que morrer numa epidemia, eu sei que é meu corpo que vai perecer, mas eu continuarei vivo. Mas se há uma coisa que não vai destruir, se você não quiser, é exatamente estas revoluções que periodicamente mudam a face da terra. Não me deixarei abater, nem pelo insucesso, nem pelo desemprego, nem pela fome, nem pelo medo, nem pela incerteza, nem pela enfermidade. Porque nada disso é capaz de acabar comigo. Não porque eu sou super-homem, mas porque eu sou um sopro de Deus. Como cada filho que aqui está é um sopro de Deus. Não existe na história humana nenhuma força capaz de acabar com ele, com um sopro divino. Ao contrário,
Um só indivíduo é capaz de mudar a terra inteira. Um só exemplo é capaz de arrastar multidões de pessoas. E é isso que nós estamos sendo convocados. Não a nos enveredarmos pelo trabalho messiânico de salvar o mundo, não. Mas estamos sendo, cada um de vocês, convocado a entender o que está acontecendo na Terra hoje e ajudar a transformação da humanidade. E isto não será feito aqui sentados esperando o tratamento. Isso não será feito aqui escutando palestras apenas. Isto será feito se você der um sentido de nobreza ao que você está fazendo no mundo. Por uma causa, por um ideal que não exige dinheiro, e que não pede dinheiro, e que não espera dinheiro. Um ideal que faz de cada filho um agente do bem de graça. E essa realidade, cada um de vocês poderá apresentar-se como este que serve, como esta criatura que está sendo chamada. Por que estão aqui hoje? Porque Deus espera que mais do que o tratamento espiritual, mais do que o passe magnético, mais do que a ideia na cabeça, vocês sejam instrumentos dele, agentes dele, construindo o amanhã. Agora, não se preocupem, aqueles que não quiserem nada disto, aqueles que estão acostumados a ficar ouvindo pregações religiosas, porque o que importa é a hóstia que vem depois, não se incomodem. Deus não violenta ninguém. Deus respeita o que cada um escolhe. Mas cada um recebe de acordo com o que semeia. Há no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, um texto que está na última parte e que nós sempre relembramos e aconselhamos as pessoas a que possam lê-lo. Abram os ouvidos, porque isso é para nós. Hoje, nesta época, os obreiros do Senhor, atingiste o tempo do cumprimento das coisas, anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse. E sem outro motivo que não seja a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito aos seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não prejudicar a obra. Mas ai daqueles que por suas divisões terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, por favor, Senhor.
Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos? Vós que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco, em lugar de sustentá-lo. Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa. Tal como a sonhavas ou a pretendias. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz, neste momento, a contagem dos seus servidores fiéis. E marcou com o seu dedo aquele que não tem senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é para aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que o Criador vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino de Deus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. O Senhor sabe quem está aqui, porque de verdade quer ser um trabalhador fiel, ou quem veio aqui para curar a sua unha encravada, está com muita pressa de voltar para o seu mundo inútil, o seu mundo de fantasias. O Senhor sabe quem está aqui com o coração limpo, ou quem está aqui com pressa, quem veio aqui para dormir esperando o passe, ou quem veio aqui para acordar por fim de uma vida de adormecimento e de descaso. E Ele sabe que para aqueles que se empenharem, as recompensas do céu não são prometidas, elas são um fato, que não são moedas, que não são casas, que não são formas, que são bênçãos, que não são corpos saudáveis apenas, que não são a ausência de problemas. O Senhor sabe, porque para estes aí, diz o Espírito de Verdade, para aqueles que tiverem esta coragem de não fugirem das maiores lutas que se apresentam ao ser humano em nome do ideal, Ele sabe que é sobre estes que serão depositadas as missões mais difíceis, porque aquele que serve de verdade serve. Mas aquele que não serve também de verdade não serve. E isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com missa, não tem nada a ver com culto, não tem nada a ver com passe magnético. Isso tem a ver com o que a gente carrega aqui dentro. Filhos de Deus, às vezes nos esquecemos do que isso significa. Mas a boa notícia é que os amigos espirituais não nos abandonam. E ainda na última hora nos querem despertar para outras coisas. Pense nas pessoas que você não gosta. Não precisam dizer quem são, vocês sabem.
Mas pense nessa pessoa com sinceridade. E ainda que não tenham a coragem de ir até onde ela está e lhe pedir desculpa, ou de estender-lhe a mão, comece a fazer isso hoje. Envolva-a na sua prece. E quanto mais você não gosta dela, mais lindo será esse ato do seu coração verdadeiro. Porque nós não sabemos quantos existem aí dentro de vocês nesta condição. Mas Deus sabe. E você sabe. Vai esperar o quê? O fim do mundo? Vai esperar começar a cair estrelas sobre a terra? Vai começar a esperar que as epidemias cheguem e comecem a matar como mosquitos, para ir bater a porta da arca de Noé e pedir para entrar? Por pavor? Ou é melhor começar hoje, começar agora, no tempo que ainda nos resta? Começar a fazer algo diferente, algo que seja decente, por esse Jesus que a nossa boca vive falando. Decente pela crença que a gente acredita, ou pensa que acredita. Mas só rezar por essa pessoa não é suficiente. Se você de verdade é cristão, procure por ela, tenha coragem, peça desculpa, mas a culpa não foi minha. Melhor ainda, desculpar-se, assumindo algo que foi causado por outro e não por você. Procure a pessoa, diminua a distância, escreva uma carta, telefone. Mas se isso não sair de você, Jesus não tem como entrar, porque geralmente nós estamos muito ocupados, muito cheios de um lixo que Jesus não merece. Esses são os obreiros do Senhor. Ai, mas é difícil. Estes não são os obreiros do Senhor. Já pensaram como deve ser difícil para o Dr. Bezerra extrair um tumor sem bisturi de dentro da nossa carne? Já pensaram como é difícil para os espíritos desobstruir uma artéria que nós obstruímos, portanto termos comido porcarias, gorduras, excessos de doces e outras coisas? Já pensaram como é difícil preservar um corpo que nós estamos abatendo com frequência? Ah, isso é difícil, porque eles têm que trabalhar contra tudo, contra a gordura, contra a tumoração cancerosa e contra a gente, que é o pior tipo de paciente que existe. É aquele que diz que quer sarar, mas nunca tem coragem de jogar fora o cigarro, nem jogar na pia a bebida alcoólica que guardamos no nosso barzinho e que tomamos sempre mais do que devíamos, entre outras coisas. E isso é difícil fazer. Seria muito mais fácil se nós de verdade quiséssemos o que estamos falando que queremos. Por isso que a doutrina espírita, como o Jesus primitivo também o era, não é uma crença, é uma forma de vida. Se você não viver desse jeito, a sua vida é um engodo e a sua religião é uma farsa. Seja ela qual for, tenha ela que nome tenha, não importa, é uma mentira. Se você não perdoa quem te fez um mal, se você não esquece a ofensa, se você não ajuda outro que não são teus parentes, se você não reparte o próprio pão com os famintos, se você não para de falar mal dos outros, se nós
nós agirmos assim sempre, nós somos a doença. Nós não estamos doentes. E se uma coisa nós não somos, é cristãos. Porque cristão é aquele que não faz assim. É aquele que perdoa, que ajuda, que ampara, que ama, que esquece, que não deseja nada dos outros. Esse o Senhor conhece. Ninguém será de hoje para amanhã perfeito. Mas olha, já são 2000 anos de oportunidades. Será que já não é um bom tempo? 20 séculos, desde que Jesus esteve aqui falando isto, vivendo isto, fazendo isto. 20 séculos depois, será que já não deu tempo para a gente começar a entender um pouco diferente as coisas? Por isso que a hora está chegada. Estamos no século da maioridade. O século 21 é o século do Espírito que se torna maior. Se cada século fosse um ano, no século 21 que agora estamos, nós já somos responsáveis. Como os filhos que atingem a maioridade, antigamente, assim também eram considerados. Agora é com a gente. Cometeu o crime, é você que vai preso. Não é mais nem seu pai, nem sua mãe que respondem o processo. Fizemos o que não devíamos, somos nós que vamos receber os efeitos. Quando entrarem na sala de passe, não entrem ali achando que vão encontrar a mamadeira ou a chupeta. Entrem ali como gente grande. E se tiverem coragem de gente grande, comecem pedindo a Deus que trate daquele que até hoje esteve guardado no seu coração com mágoa, com rancor, com um sentimento inferior. Comece por ele. Senhor, eu vim aqui pedir por mim, e tão egoísta que fui até agora, esqueci de pedir pelos que me fizeram sofrer. Ajuda-os. O patrão que me demitiu, o chefe que me perseguiu, a esposa ou o marido que foram com outro embora e me deixaram sozinhos. Que eles sejam felizes. Acima de todas as coisas, é o que eu te peço. Porque se eu não for capaz de pedir isto, eu mereço a doença que eu tenho. Eu mereço sofrer o que estou sofrendo. Gente grande na alma é que os espíritos estão esperando lá dentro agora. Pensem nisso. Muita paz. Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade da vida de estarmos reunidos em teu nome, de sentirmos as vibrações amigas dos espíritos que tanto nos amam, que nos abastecem com suas forças, que nos amparam com a esperança. Única forma de continuarmos a dar sentido às nossas lutas. Quantas vezes falta ao ser humano, Jesus querido, esta determinação que dependeria talvez somente de confiar
que algo de melhor está a esperar pela criatura que passa pelos desafios. Mas, ao invés disso, quando adoecemos, nós queremos a saúde. E quando a temos, nós estragamos a saúde. Quando nos desempregamos, nós pedimos que Deus nos arrume outro trabalho. E quando temos o trabalho, fazemos o menos que podemos, relaxando no dever a cumprir. Quando perdemos o afeto, rezamos para te pedir que nos restitua o esposo, a esposa, o companheiro ou a companheira. Mas quando o tínhamos ao lado, pouco nos preocupávamos em atendê-lo com desvelo. Pouco dizíamos o quanto o amávamos e acreditávamos que nas telegráficas demonstrações de carinho, fossem na intimidade do leito, fossem em qualquer demonstração muito sutil, o outro seria capaz de perceber o quanto nós gostávamos dele ou dela. Sabemos então, Senhor, que grande parte dos problemas que nos trazem aqui hoje estão ligados ao nosso modo de ser, que produz as angústias que agora precisamos carregar. Não viemos aqui para te culpar, nem para culpar o Criador de todas as coisas. Viemos solicitar que nos ajude, através da sua coragem, fortalecendo-nos a boa vontade, para que nós aprendamos a retirar da dificuldade o amadurecimento necessário, sem o qual nós continuaremos a produzir danos em nosso organismo, mesmo que Deus nos cure. Nós continuaremos a ser um mau funcionário, mesmo que Deus nos dê um novo emprego. E nós continuaremos a desprezar os afetos, imaginando que eles devem se contentar com o pouco que a gente tem para dar. Não é isto que nós queremos que se repita. Por isso nós te agradecemos o esforço do mundo invisível, que tem procurado congregar num só lugar filhos e filhas, todos nós necessitados, mas não do remédio, não do novo emprego, não do afeto, necessitados da lucidez para entendermos que em nós estão o problema e a solução que nós temos. Em nosso ser pulsam a escuridão dos nossos defeitos e a luz das virtudes celestes. E é isso que nós, nesta tarde, gostaremos de trabalhar em nós mesmos. Não uma saúde de improviso que cauterize feridas, que extraia tumores, se for preciso, mas uma saúde verdadeira, que nos faça médicos de nós mesmos pelo resto da vida inteira, de tal maneira que nós nunca mais precisemos de enfermidades. Que nós aprendamos a ser responsáveis em qualquer emprego, em qualquer necessidade de trabalho, em qualquer oportunidade que tenhamos, ali estarmos, nos dedicando, dando o melhor do que nós temos.
E quando acordarmos para a emoção verdadeira, saberemos que não importa se com um serviçal, com a mãe, com o pai, com o vizinho, com o esposo ou a esposa, nós seremos sempre generosos por darmos afeto mais do que recebermos. Ajuda-nos, Senhor, nesta cirurgia interior. É a única que de verdade nos salva de nós mesmos e dos mesmos erros. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudar